Moçada, mais um aniversário de 55 anos e histórico, hein? Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida e com mais um grande aniversário que nós vamos falar sobre ele aqui hoje. Mas antes de começarmos, como sempre eu faço, né? Peço a você que ainda não se inscreveu no canal que o faça, para o canal ir crescendo devagarinho ainda, que tá legal, beleza? Moçada, o aniversário hoje, olha, é um daqueles de suma importância, porque é um disco de estreia. E é uma estreia de uma fenomenal banda. Sabe, lá no canal, nós temos lá um vídeo que fala do quarto dos Três Mosqueteiros, né? Por que quarto dos Três Mosqueteiros? Porque os Três Mosqueteiros eram três, mas na verdade existia um quarto. E é a mesma coisa com os pilares do heavy metal. Quando se fala de pilares do heavy metal, se fala em Deep Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin, mas se esquecem de citar o Uriah Heep. Grande banda, fantástica, maravilhosa, tão boa e importante quanto essas outras, mas sempre deixaram de lado. E hoje, neste dia 13 de junho de 1970, foi o dia do lançamento do seu primeiro petardo, o início da história, o início de uma história, de uma trajetória maravilhosa dessa banda seminal, fantástica. E, olha, é até difícil dizer, eu sou meio suspeito para dizer, eu adoro esse grupo. Então, hoje, neste dia 13 de junho de 2025, é o aniversário de 55 anos deste grande play aqui, ó. Very Heavy, Very Humble. Grande disco de estreia do Uriah Heep. Eu tô até me enrolando um pouco as palavras aqui, porque até me emociona falar de um lançamento desse aí, moçada. O começo de uma das maiores histórias, uma banda que escreveu alguns dos melhores capítulos da história do rock pesado, sem exagero nenhum. Essa aqui, a banda ainda vinha lá, saindo, né, um pouco daquela época que eles se chamavam Spice, né, e há pouco tempo tinham mudado o nome aqui para Uriah Heep. Aqui o nome dessa banda, já falei lá, tem lá no canal um vídeo que fala a respeito, né, então vai lá, dá uma olhadinha lá, curte, que aqui nós vamos falar mais do disco, tá? Aqui ainda não era aquela formação mais clássica da banda, porque aqui nós tínhamos três dos caras que fizeram parte da formação clássica, né? Aqui nós tínhamos já o David Byron no vocal, grande David Byron, o Mick Box, o guitarrista que aparece, o único membro, né, a aparecer em todas as muitas formações dessa banda, que essa banda trocou bastante de formações, né, ao longo da sua história, e o tecladista Ken Hensley, que também eventualmente era guitarrista na banda. Os outros músicos foram músicos que já estavam meio assim, meio saindo, principalmente na bateria, né? A bateria aqui já apresentava alguns problemas, tanto que nesse disco aqui nós tivemos a participação de três bateristas. O Ollie Olson, o Alex Napier e o Kate Baker, né? Porque a banda já estava aí meio com os problemas de bateria. Depois entrou o Lee Kerslake, né? Mais um lá da formação clássica. E o baixista aqui, um baixista que tocou depois mais um pouco ainda, do Uriah Heep, o Paul Newton, antes da entrada do Gary Dan. Então, essa formação aqui do Uriah Heep, né, já mostrava... Ó, vocês notaram uma coisa, né? Eu falei Uriah Heep lá na frente, aqui eu tô falando de vez em quando de Uriah Heep, né? Isso aqui é um conflito que tem, tá? Porque durante milênios, eu sempre achei que o nome dessa banda fosse Uriah Heep. Depois eu descobri que não era Uriah Heep. Mas há controvérsias, porque, como eu já falei lá, né, no vídeo que eu fiz da banda, esse nome aqui, ele é um nome de origem lá hebraica, aramaica, por lá, que é Urias, tá? Então, na sua pronúncia original é Urias, né? Pro inglês ele ficou Uriah. Então, mas se você quiser falar Uriah também é aceitável, tá? Vale tudo, o que vale é ouvir essa banda, tá? Essa banda é demais. Então, a banda estava aqui no seu começo ainda se acertando um pouco em termos de formação, mas já estava tudo certo em termos da qualidade, né, que a banda iria apresentar ao longo da sua história. Esse play aqui, então, o Very Heavy, Very Humble, ele tem
Na verdade, se você for ver por aí, ele tem duas versões. Uma versão que é a mais conhecida é aquela que tem a cara de um sujeito lá em meio a teias de aranha, né? Que é a versão lançada no Reino Unido. E uma outra versão que tem ali uma centopeia, algo assim, com o nome da banda misturado no meio, é a versão que foi lançada nos Estados Unidos. É só a capa que é diferente? Não, existe uma diferença. Na quarta faixa, né, na quarta música, a versão do Reino Unido, ela tem uma música chamada Lucy Blues. E a versão dos Estados Unidos, ela tem Bird of Prey. Aliás, essa Bird of Prey acabou virando uma faixa praticamente obrigatória em quase todos os shows de Uriah Heep. Até hoje, a banda usa tocar essa música aí. Essa música aí acabou virando uma figurinha carimbada dos shows da banda. Bom, vamos dar uma olhada então, né, nesse disco fantástico da estreia desse grupo aí. Olha, eu acho que assim, até você vê, né, essa é a estreia dessa banda, pelo menos em termos fonográficos, foi em 1970. Então, até uma coisa aí que faz ela ficar um pouco atrás, né, na hora de ser citada como os pilares lá do heavy metal, porque o Black Sabbath, o Led Zeppelin e o Deep Purple já haviam soltado os seus álbuns debutantes aí, quando o Uriah Heep soltou o seu, né? Mas, de qualquer forma, é ali da mesma época, é uma banda contemporânea. E quando eu falo assim dessa questão do heavy metal, a gente tá falando do heavy metal lá de primeira geração. Na verdade, o Uriah Heep, quando se chamava Spice ainda, eles eram mais chegados até um pouco pro lado do progressivo, mas como o heavy metal e o hard rock estavam crescendo muito, a gravadora que eles assinaram, a Bronze Records, queria ter um representante para fazer frente ali, né, ao Deep Purple, Led Zeppelin, ao Black Sabbath. Então acabou fazendo a banda ficar um pouco mais apimentada e colocar mais porções de heavy metal e hard rock no seu som. E acabou ficando maravilhoso, porque a banda fez isso aí, mas não se afastou daquela sua origem mais clássica. Então acabou fazendo um heavy clássico, um som maravilhoso que acabou influenciando muitas bandas ao longo dos tempos aí, bandas heavy, bandas hard, bandas AOR, né, ou AOR, né, aquele som lá mais um hard pop das arenas lá que a gente vai ver aqui, que já tem alguma coisa que dá para perceber a influência desse grupo aqui nesse play. Então vamos dar uma olhadinha nas faixas para a gente falar um pouco mais desse play aqui, que é histórico e importantíssimo. Vamos lá, ó. O play abre com Gypsy. Gypsy, aquela história, né? O roqueiro adora cigano, né, moçada? Não sei bem porquê, preciso ver ainda direito por causa disso e fazer um vídeo aqui no canal, porque o que tem de cigano nos discos de rock and roll aí é um negócio impressionante. E essa música aqui também, né, uma música bastante famosa depois pela banda, foi coverizada, ela veio o termo de novo, né? Foi coverizada por muitas bandas aí, inclusive pelo Wasp, pelo Viper brasileiro também, né? Uma música que sempre chamou bastante atenção e sempre foi tocada regularmente no setlist da banda ao longo dos anos aí no seu show. É uma música que tem um grande riff, certo? Um grande riff, teclados e guitarras assim, fazendo aquela rifferama fantástica, um baixão pesado, aquela bateria artilharística, sabe? Arrebentando. É um hardão sincopado, tal, com um grande vocal, um longo instrumental, alguns efeitos, uma faixa aí que já abre de maneira impressionante este grande disco. Seguindo Walking in the Shadows. Essa aqui é um hard delicioso e que já mostra a influência que essa banda teve em bandas de AOR ao longo aí dos anos 70 e 80. Tá? Já tem uma quedinha um pouco para aquele rock das arenas, né? E que é muito legal também essa faixa aqui. Depois veio Come Away Melinda. É uma balada, tá? Uma balada com começo acústico, depois tem aquele coro de vozes, que é uma característica já, né, que ficou tão marcante ao longo da carreira da banda. Ela é linda, 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 linda faixa, sabe? Cruzadas assim de baixo com violão, uma base de teclados, grandes vocais, e é uma balada assim, sabe aquela balada melancólica, o fino da fossa, sabe? Aquela que o cara tá bem deprê mesmo ali e tal. É muito bonito, uma faixa maravilhosa. Segue então a quarta faixa que eu falei para vocês. Na versão
britânica, a Lucy Blues. Lucy Blues, como o nome já diz, é um bluesão, tá? Com alguns clichês do blues, grandes solos e um piano. Sabe aqueles filmes de faroeste que tem o saloon e fica um palhaço lá tocando piano e tal? Aí vai aquelas dançarinas lá que sentam por cima, aquele negócio. Então, é mais ou menos aquele piano de saloon que marca essa música aqui de uma maneira muito legal. E na versão estadunidense, né, a versão que foi lançada na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, a música é Bird of Prey, na US version, aqui então, né? Essa é um heavy metal bastante agressivo, com bastante coro de vozes também, né? Acabou virando uma das principais músicas, eu já falei para vocês aí, aparecendo muito nos shows da banda, tem palhetadas memoráveis. Mais uma para atestar, então, a grande capacidade de influência dessa banda aí, né? Uma influência muito grande nas bandas de Hide and Have que surgiram depois. Uma grande faixa mesmo. Se você procurar na internet, aí você vê shows recentes da banda aí, como o Bernie Shaw nos vocais, arrasando nessa faixa aqui. Uma faixa aí que era para ficar mesmo atemporal aí e marcar muito a carreira do grupo. Seguindo, Dreamer, né? Aquele tradicional tecladão de igreja, sabe? E o pesão, que marcam essa faixa aqui. E aqui chama atenção para o Mick Box. Mick Box já sendo o que ele viria a ser nos anos vindouros. Ou seja, o seu tradicional e fantástico pedal wah-wah. Já comendo solto aqui, uma coisa que marcou tão caracteristicamente o som do Uriah Heep ao longo dos anos. Nessa faixa aqui já dava o seu ar da graça. Seguindo, Real Turn It On. Aquele hard rock, bem hardão mesmo, né? Aqui lembra um pouco de Purple até, né? E mostra, mais uma vez, a grande influência dessa banda em muitos grupos de Hide and Have que surgiram aí depois, né? Na sequência. Seguindo, I'll Keep On Trying. Ela tem um início assim, que é aquele progressivão, apoteótico, sabe? Aí depois ela acelera, pega um peso assim meio cadenciado, tem algumas passagens lentas, bem no estilo que a banda seguiria. E quem marca a presença aqui de novo? O wah-wah, né? Mais uma vez o grande wah-wah aqui do nosso amigo Mick Box, marcando presença aqui. Isso é um negócio aí, moçada. Não é à toa que eu gosto tanto do wah-wah, viu? Porque eu sou muito fã desse grupo também. Wake Up, Set Your Sights é o que fecha o disco, tá? Outra no estilão, né? Essa aqui mais rápida, né? Com algumas quebradas de ritmo. Essa aqui é legal, que também mostra uma coisa que caracterizou o grupo, que, aliás, que caracterizava esses grupos, né? Se você pegar esses grupos dessa época aí, falando dos outros três pilares lá, Black Sabbath, Purple, Led Zeppelin e o Uriah Heep, uma coisa que caracterizava muito essas bandas aqui também nessa época era que você pegava uma música, ela tinha músicas dentro daquela música, né? Porque ela começava de um jeito, ela ficava de outro, voltava para aquele, mudava, às vezes acabava de uma maneira completamente diferente. Essa aqui é uma daquelas que mostra músicas dentro da música. Uma faixa majestosa que fecha muito bem esse play aqui. Moçada, um trabalho fantástico, os músicos aqui fazendo aquele trabalho esmerado, muita qualidade, já mostrava muito. Olha, é a coisa, né? No início dos anos 70 ali, as bandas, elas tinham, assim, praticamente uma obsessão pela qualidade. Parece que uma queria ser a melhor, né? Uma queria ser melhor que a outra. Parece que a ideia era aquela. Elas não queriam ser as mais pesadas, as mais rápidas, as mais barulhentas, as mais poderosas, as mais arrasadoras. Parece que elas queriam ser, cada um queria ser a melhor. Então, os caras faziam tudo com muito esmero. E é claro, aqui você vai falar, mas a banda se desenvolveu muito nos outros plays. É claro, né? Conforme a coisa foi passando, o tempo foi passando, foram ficando mais experientes, foram compondo melhor, se apresentando melhor, tendo mais experiência em estúdio. Então isso aí aconteceu com os demais também. Pegue lá os primeiros trabalhos, ou o primeiro trabalho de Black Sabbath, de Purple, de Led Zeppelin, e depois vocês vão ver a evolução. Nesse aqui, né, com o Uriah Heep aconteceu a mesma coisa, mas de qualquer forma, um grande disco que mostra, que marca, né, o início dessa importantíssima carreira, dessa importantíssima e fenomenal banda. E aliás, moçada, não falei lá no começo, mas falo agora. Sabe quando eu falo para vocês que é uma data que devia ser feriado no rock clássico?
Esse 13 de junho devia ser também, porque, ó, 13 de junho de 1970, o Uriah Heep lançava o seu debut, seu primeiro álbum aqui, né? E em 13 de junho de 1975, tinha o lançamento do Return to Fantasy, outro grande disco da banda, que, aliás, né, está também a resenha lá no canal para vocês conferirem. Então vai lá, dá uma conferida também, ouça os dois. Para quem conhece, sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não conhece, corre atrás, porque isso aqui é documento do rock clássico. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!